Comunicar é criar, conectar, transformar. Mas para cuidar das ideias é preciso cuidar de quem as cria. Trabalhar com comunicação é viver no olho do furacão. Prazos apertados, demandas infinitas e a pressão para sermos criativos todos os dias. Se a tua mente fosse uma pasta de briefing, ela estaria cheia ou prestes a travar? Me responde isso só depois desse episódio. Desse ritmo frenético que a indústria criativa nos oferece ou nos exige, a gente precisa olhar um pouquinho para algo chamado saúde mental. E é sobre isso que a gente vai falar e sobre esse impacto muitas vezes silencioso que os problemas que a saúde mental nos trazem podem causar, especialmente por conta do nosso trabalho. Então, para falar sobre isso, hoje eu tenho aqui comigo no Fala Mercado Fabiana Costa, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, né, nosso famoso TCC, e a Fernanda Aldabi, que é vice-presidente institucional da agência Bistrô, que olhem só que legal, desde 2024 eles têm um comitê de saúde mental na agência. Sejam muito bem-vindas ao Fala Mercado. Obrigada. Bom, meninas, se nesse programa o protagonismo é do mercado, vamos ao que interessa, porque eu tenho quase que uma obsessão por este assunto, então eu quero muito ouvir vocês. E eu quero começar contando para nossa audiência, mais ou menos assim, na opinião de vocês, quais os problemas de saúde mental mais frequentes, especialmente quando a gente se refere à área de comunicação. Quem começa? Posso começar? Então vamos lá, Fábio. Começar trazendo um dado recente agora, né? Perfeito. A OMS nos deu a estatística que a gente tem no mundo, 1 bilhão de pessoas sendo acometidas por transtornos mentais, Nossa. assim, né? Então, se a gente vai pensar que temos aproximadamente 8 bilhões, né, de pessoas, 1 bilhão é um número significativo, né? E quando a gente vai falar, em especial, desse mercado da comunicação, eu poderia citar 2 patologias que são frequentes no geral, mas também na comunicação, que é ansiedade e depressão. Né? Então, são situações assim que a gente vai ver com frequência na rotina, né, desses trabalhadores, assim, e que tem relação, sim, com a natureza do trabalho, né, com aquilo que é pedido a eles. Né? Dizem que a ansiedade é o mal do mundo, né? E na tua opinião, Fê? Eu acho que eu concordo, né? É ansiedade e depressão. A gente pode falar de burnout, mas na verdade, assim, quando a gente pensa em burnout, a gente nunca teve um atestado médico de burnout na Bistrô, tá? Isso não quer dizer que não tenha acontecido. Né? É difícil chegar em diagnósticos psiquiátricos, né? Não é fácil chegar numa CID e às vezes né, tu enquadra as pessoas em algumas CIDs que não é bem isso, é só um momento. Mas o que a gente percebe a gente tem um protocolo, né, de quando a gente vê que alguém não tá bem, né? Primeiro acolher a pessoa, né, entender o que está acontecendo, ouvir ela. Nesse primeiro momento a gente já percebe que existe uma mistura de problemas pessoais com problemas no trabalho. Quando uma empresa ela é minimamente sadia, o burnout, a ansiedade, a depressão, ela não vem só do trabalho. Né? E como a Bistrô ela tem um trabalho muito forte com relação à inteligência emocional, com esses cuidados, né? Antes mesmo da NR1, antes mesmo do mercado, do Ministério regulamentar isso, começar a regulamentação ano passado, a gente já vinha, pelo menos com um protocolo, né? Porque esses problemas começaram a aparecer depois da Covid, né? Com maior frequência, né? Então, o que a gente percebe é que não existe essa vida separada do trabalho e do pessoal. O que acontece são empresas muito doentes, né, que corroboram para uma vida que já está complicada, né? Então, quando tu tem uma empresa mais sadia, tu diminui, né, os problemas pessoais das pessoas, né? Mas então, eu acho que nenhuma empresa está imune
a pessoas, a trabalhadores com depressão, né, com as diversas CIDs, ou até o que não pode ser encaixado em CID, uma coisa momentânea, um ataque de pânico que teve em algum momento, um gatilho de alguma coisa, né? Então, a gente tem um protocolo. A gente primeiro começou criando um protocolo antes do governo começar a tentar regulamentar, né? Porque o INSS não dá conta, né? O Estado não dá conta de lidar com saúde mental, então devolve para as empresas, não que as empresas não tenham que participar, eu acho que elas têm que participar, né? A questão é que a gente não tem hoje uma assistência governamental para a saúde mental, né? Tu chega tu tem um número de CAPs pequeno, tu chega, né? Os convênios eles não dão conta, né? E a EJA também tem um convênio que dá conta só de saúde mental, a gente tem um programa que eu posso falar depois, mas então, acho que respondendo a pergunta, é isso que eu mais vejo, assim, né? Talvez, pode falar, vai. Completando, né? O burnout não é um diagnóstico, talvez por isso que não chega ali como laudo, né? Quando a gente vai fazer a classificação, assim, é uma ocorrência do trabalho, né? Mas entra nos diagnósticos, então, muito frequentemente de ansiedade e depressão, né? Então não vai estar ali com um código diagnóstico de transtorno. Ele não é uma CID? Ele tem um código na CID, mas não é transtorno mental. Ah, tá. Né? Então, é ocupacional. Como a gente tem, né? Vamos pensar uma pessoa que está passando por um adoecimento, um câncer. Né? Vai constar lá um código que a gente vai colocar relativo a isso, mas não é um transtorno mental em si. Né? Ele traz transtornos mentais, na verdade. Então tá explicado. Porque que nunca veio o atestado nunca tiveram, do burnout. Mas a gente já teve ansiedade, já teve depressão, já teve... E bem como tu falas, assim, né, Fernanda, a gente não... Eu brinco, assim, com os pacientes que a gente não tem caixinhas na vida, né? A gente não abre a caixinha do trabalho e agora a gente pensa só no trabalho. Eu abro. Tu abre? Eu abro, não. Eu minto pra mim mesma. Que existem essas mas caixinhas. É a Márcia que vai trabalhar. Agora a gente vai fechar a caixinha do trabalho. Isso, a gente põe ali que nem no computador, né? A área de trabalho e pano de fundo. Mas tá ali, né? Se tu estás ali passando por alguma situação... Sobrepostas, inclusive, com certeza. Então é difícil mesmo, né? E as empresas nos questionam, né? Como que eu vou separar aquilo que é pessoal e que aparece aqui no meu trabalho, né? Conhecendo o teu funcionário, né? Sabendo como ele funciona. Importantes que a Fábio trouxe, que eu queria ouvir vocês exatamente para minha segunda pergunta, esse gancho serve para perguntar o seguinte: existe alguma coisa na cultura das empresas de comunicação que reforçam esse cenário, na opinião de vocês? Sim. Porque a gente falou um pouco ali no início, né? Tem a questão dos prazos, tem a questão da pressão da criatividade. A gente vive um ritmo muito frenético na comunicação. Isso torna a nossa panela de pressão mais ainda com maior. Com certeza. Quando tu vai olhar dados assim de adoecimento ocupacional, os profissionais da comunicação equivalem aos profissionais de linha de frente de hospital. Olha como isso é denso, gente. Né? Assim, porque, e até usando um exemplo público, né? Recentemente o William Bonner falou sobre isso, assim, né? O quanto ele se sentiu adoecido no período ali da pandemia, né? Que ele tinha que lidar com várias coisas. E uma das recomendações que com frequência a gente dá aos pacientes quando começam a ficar ansiosos com conteúdos é: desliga, né? Estabelece um horário para pensar sobre isso. E o profissional da comunicação que trabalha não tem essa escolha, né? Então, eu já acompanhei uma pessoa que teve uma situação pelo conteúdo, né? Conteúdos violentos que ela precisava relatar e fazer reportagens, né? Então, são situações que a pessoa não tem escolha, é o trabalho dela, né? Então, certamente esse ambiente, né? Essa urgência, não tem que fechar a pauta em 1 hora, né? Tem que dar conta, aconteceu um acidente, tem que cobrir. Às vezes tu tá te preparando para ir para casa, para ver teu filho, né? Para fazer uma programação para tudo, né? Assim, então essa imprevisibilidade associada a essa pressão por resultado, né? Horários, dependendo da natureza e do local onde a pessoa trabalha, às vezes não tem uma programação, trabalha sábado, domingo, né? Então são fatores que vão se somando, assim.
E pra ti, Fê? Com certeza. A gente brinca que, às vezes, um atendimento de agência, ele trabalha como se ele estivesse no meio de um resgate de sequestro. De tamanha pressão que ele tem que lidar, né? Sim, porque ele precisa gerenciar tudo, o que está né? acontecendo dentro da agência, O se dá algum problema, o problema, cliente, enfim. né? Perfeito. A gente tem uma questão de pressão econômica, né? Que cada vez se investe menos em comunicação, né? E isso gera mais estresse, né? Um mercado mais instável, né? Essa instabilidade na comunicação, isso também está gerando mais ansiedade nas pessoas, então elas estão sendo mais cobradas dentro da empresa, né? A inteligência artificial, né? Esse medo, né, de que vá substituir nosso trabalho, e se não for substituir, bom, a gente tem que aprender a lidar com ela, aprender como usar, né, da maneira mais ética, né, da maneira que não substitua todos os nossos empregos, né, mas a gente não tem como fechar os olhos de que não vai ter substituição, vai ter sim, né, não em tanta escala como se previa alguns meses atrás, e não tão rápido, né, não é tão fácil criar um filme com inteligência artificial, né, primeiro, olha, criaram, né, não é bem assim, né, saber mexer, né, com os recursos de uma forma criativa, né, não é para qualquer um, é para um profissional de comunicação. Então, ter que lidar com isso, né, e com uma economia instável, onde comunicação e branding é a primeira coisa a ser cortada dos orçamentos da empresa, isso gera mais ansiedade no nosso meio, né? E é um absurdo que a gente seja comparado a profissionais de linha de frente de hospital, porque a gente trabalha com propaganda, a gente não trabalha com vida. Sim. Tá? A gente trabalha com marcas, A gente trabalha com marcas. Então, eu acho um absurdo que seja assim. E não adianta eu achar. Não adianta a Bistrô achar e a gente levantar bandeiras e tentar mudar o mercado, porque a gente não consegue. Né? A gente não consegue essa conscientização. Né? Acho que a gente já mudou muito da década de 90, onde era legal comer pizza à meia-noite na agência. Né? Hoje já não é mais tão legal. Mas, por outro lado, a gente gerou muitas outras ansiedades. Né? Com relação a não ficar exposto a certas coisas, que o William Bonner falou, bom, eu tinha que falar de Covid, eu tinha que viver a Covid, eu sou um ser humano, e eu tinha que ler tudo sobre a Covid o dia inteiro, né? A gente tem que ficar exposto o tempo todo a redes sociais, né? A quem tem mais dinheiro, a quem viaja mais, a coisas que os funcionários não têm acesso, né? E lidar com contratos milionários de pessoas que trabalham um dia, né? E comparar com o teu salário, né? Que tu te mata trabalhando um mês. Então, esses antagonismos, assim, também geram, acho que um pouco de revolta, né? Mas isso tem a ver com o mundo, né? A desigualdade do mundo, né? Então, são essas questões que eu coloco, assim, da parte de agência de comunicação. Perfeito, gurias. Acho que a resposta é meio óbvia, assim, né? Vocês já presenciaram ou já vivenciaram uma situação de ansiedade, de burnout ou de depressão, enfim, seja com você, como é que isso se manifestou, né? Como é que vocês olharam para esse momento? A gente tem antes da Covid, a gente teve um caso, né, de uma pessoa com um transtorno, um toque forte, né, que num ambiente amigável e num ambiente acolhedor, como a Bistrô né, culturalmente acolhedor, é muito mais fácil lidar com isso, porque o funcionário, ele vem para o seu gestor e ele coloca a sua questão. Então, tudo deixa mais fácil. Então, o gestor recebe essa questão, né? Primeiro, a gente tem um protocolo de acolhimento, primeiro escuta, né? Tenta entender o que é do trabalho, o que é da vida pessoal, e eu acho que por ser esse ambiente acolhedor, esse ambiente que as pessoas se sentem à vontade para falar, né? A gente tira nota no mínimo 9 de Great Place to Work, então é um ambiente realmente acolhedor. As pessoas falam, a gente escuta, depois é levado para a diretoria. Obviamente, tem um atestado de afastamento, né? Normalmente de 15 dias, né?
Se a pessoa volta e ela não volta ainda muito bem, a gente negocia férias, né, para ela passar mais um tempo fora do trabalho. Às vezes as pessoas acham que é ruim tirar férias, às vezes para algumas pessoas é bom voltar, para outras pessoas não é bom voltar. E depois, obviamente, tem o INSS, né, para cobrir casos mais graves. A gente nunca chegou nesse sentido. Fora isso, hoje a gente tem um auxílio doença mental, eu posso dizer, como se fosse um seguro-saúde, né, que dá para os funcionários uma sessão de psicólogo semanal e uma sessão de psiquiatra mensal para todos os funcionários. Todos eles têm direito a essas sessões. Então, também, se o funcionário ele tem reincidência, né, desses problemas, a gente cobra deles. Tá, mas vocês estão tratando, a empresa está te dando isso. Tu tá fazendo uso disso porque, né, eu preciso que, né, a pessoa ela não pode ter uma doença mental e não tratar. É como uma outra doença qualquer, né? E a empresa tá te dando, né, gratuitamente esse serviço, né? Então eles podem ter acesso a isso. Isso também melhorou bastante, né? O cenário é fantástico, né, Fernanda? Ouvindo, assim, é uma empresa modelo, assim, né? Porque isso é raro, assim, pelo menos na minha experiência, grande parte das empresas até, né, como tu citaste antes, a questão da normativa regulamentar, que está trazendo isso como uma obrigatoriedade, assim, mas na prática, o que eu venho observando, as empresas até estão pensando em dar conta daquilo para não ter multa, né? Mas a cultura que vocês têm, assim, eu acho que é algo que realmente faz diferença, né? Assim, porque não é só ofertar, né? Às vezes as empresas quer ofertar o profissional, mas não cuida do seu ambiente, da sua casa, né? E as pessoas costumam ter medo de falar com a gestão, né? Então a gestão é muito termômetro, assim, da saúde do grupo. Elas não podem ter medo. Não podem. Elas não podem ter medo. Mas é que para elas não terem medo, a gestão precisa estar com este canal aberto, né? Exato. A gente fala muito, às vezes a gente trata isso de uma forma muito natural, por exemplo, né? Quando eu falo da nossa empresa. E a gente brinca o seguinte, toda vez que a gente abre uma reunião de pauta, alguma coisa assim, a gente diz, todo mundo com terapia em dia? Tá? A gente brinca com isso, mas a gente tem uma premissa muito forte na empresa que é todo mundo que quiser ou que já faça, né, terapia, ela é prioridade dentro da sua rotina, né? Então, assim, não precisa... A gente sempre diz, não se preocupem em marcar as suas terapias, as suas sessões antes do horário, só depois do horário, ou vão procurar um sábado. Porque, assim, vocês podem sair a qualquer momento para fazer terapia. Isso precisa ser prioridade. Então, isso precisa também vir, né, de nós, líderes, de poder deixar as pessoas à vontade para que elas... Isso que tu trouxe é muito interessante, né? Quando o colaborador vai lá e diz, eu tenho um toque, e isso me afeta, isso afeta o meu trabalho, isso afeta meu rendimento, minha produção, e vocês acolhem isso e tornam isso um pouco mais palatável para ele, é fundamental, né? Porque ele precisa ter essa abertura, né? Para chegar nesse lugar de falar... que não vai haver um preconceito com a pessoa, que não vai haver uma discriminação, né? E se a gente vai pensar, não tem como não tocar no recorte de gênero também, porque além, né, do adoecimento coletivo, a gente sabe que as mulheres adoecem mais. E aí a gente vai ouvir, né, mimimi, né, não tá tolerando, não aguenta a pressão, né, como se fosse algo de defeito da pessoa. Né? Mas, Fábio, deixa eu pegar esse recorte, e aí para vocês dois, eu sei que a Fernanda também tem uma questão de, né, uma atuação, uma bandeira forte em relação a isso, que é o seguinte, eu participei uma vez de um evento que a gente falava exatamente sobre esse assunto, saúde mental na comunicação, em que o público era majoritariamente feminino. E a questão que nós levantamos naquela ocasião foi o seguinte, as mulheres adoecem mais ou as mulheres procuram mais ajuda e, portanto, são mais identificadas com essas doenças? As duas coisas. Elas procuram mais, né? No serviço de saúde no geral, não só mental, a gente vai ver que as mulheres têm esse olhar para a saúde, mas também adoecem mais, porque a gente tem um ambiente que é mais adoecedor para a mulher, né? Que acumula funções, que é cobrada, desvalorizada, né? Claro, a gente
fica feliz, né? Eu fico extremamente feliz de ouvir relatos onde, não, aqui tem um investimento para a saúde, porque isso faz a diferença no mundo, não só na empresa, não só na vida individual, né? Mas se a gente vai pensar no sentido global, a gente ainda tem muito esse adoecimento maior para as mulheres, assim. Fernanda. A Bistrô é um caso à parte, né? A gente acabou de ganhar um prêmio, todo ano a gente ganha, mas esse ano a gente tirou o primeiro lugar em melhor empresa para se trabalhar sendo LGBTQIA+, e terceiro lugar do Brasil, né, do Great Place to Work, sendo a melhor empresa para se trabalhar na categoria étnico-racial. Então, legal. É uma empresa que essa questão da masculinidade tóxica, ela é um pouco diferente, né? Então, os nossos números são o contrário. A gente vê mais homens adoecer do que mulheres. E os homens falarem mais. Isso eu acho maravilhoso, claro. Isso. De ver que... é fora da curva, né? Porque a gente está num ambiente, muito acolhedor. Um ambiente que as pessoas respondem no Great Place to Work, a gente tira nota 10 no posso ser eu mesmo? Toda a empresa responde sim, nota 10. Então, assim, se as pessoas podem ser elas mesmas, elas podem falar, né? Então, a gente vai contra os números nesse sentido, mas os números são esses, né? Normalmente. Eu queria falar um pouquinho de como que a gente está monitorando, né? Por conta da lei, da norma reguladora ANR1, né? Que pede monitoramento de como isso é feito, a gente, com esse serviço de uma semana, o psicólogo semanal, o psiquiatra mensal, a gente tem esses dados desse uso. A gente também tem um software que é onde a gente troca comunicados da empresa, comemorações, enfim, onde tem um termômetro do humor e o feedback das pessoas, né? Esse termômetro do humor, a gente também, isso vai gerar um relatório, né? Cada vez que alguém está triste, vai direto para o gestor, né? O emoji é de uma forma gamificada, porque é uma forma mais fácil, né? E isso também vai gerar relatório. Então, são esses relatórios que a gente vai entregar para o Ministério do Trabalho quando ele começar a cobrar as empresas. Eu não sei como vai ser feita essa cobrança, nem o Ministério sabe, né? O Ministério, ele disse que vai emitir certificado para a empresa promotora de saúde. Ele disse isso, né? A Lei 14.831, ele disse isso em 2024. Até agora, ele não disse como que tu faz para conseguir esse certificado. Certamente a Bistrô vai ter, porque a gente ganhou agora também o selo do Great Place to Work de mental health, porque eles pegam os nossos dados de pesquisa do Great Place to Work que a gente tem, eles têm acesso a algumas respostas que a gente não tem, porque a pesquisa ela é toda anônima, e eles avaliam então que a gente tem uma nota para ganhar o selo de saúde mental. Então a gente já tem esse selo. Com tudo isso, a gente está tranquilo com qualquer fiscalização, mas é que essa cultura ela vem antes da fiscalização, né? Então não foi uma coisa que foi feita às pressas para, né, responder a alguma possibilidade de demanda do governo, né? Então é isso assim que eu queria. Naturalizar para vocês é um processo mais eficaz, né? Naturalizar o assunto da saúde mental. A gente fez de uma forma mais processual, né? Já existia, né? Não existia tantas ferramentas, né? Não existia uma ferramenta de saúde específica para a doença mental, né? Não existia essa plataforma também que pudesse, entre outras coisas, regular o humor das pessoas para a gente poder ver no dia a dia, né? Essas coisas não existiam. E aí, então, tu também usar a tecnologia para poder fazer essa medição. Já que existem, né? Vamos aproveitá-las. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, que está excelente, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro e da Corsã. Claro Multi tá na tua e tá com tudo. Agora com ChatGPT Plus, incluso por 4 meses. Assine já, só R$ 159,90 por mês. Consulte condições de aquisição. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Meninas,
Eu queria ouvir um pouco de vocês, considerando toda essa experiência que vocês trazem e todos esses monitoramentos, no caso da Bistrô, no caso da Fabi, né? Toda essa expertise de consultório e de muitos relatos, né? Sim. Quais são os sinais? Agora vamos entrar numa coisa bem didática, assim, bem de, pessoal, fiquem ligados. Então eu queria entender, porque assim, todo profissional que entra nesse looping, né, que as meninas estão trazendo, ele dá sinais, né? Ele precisa observar os sinais que o seu corpo, né, ou as suas manifestações estão dando. Então, que sinais são esses que vocês acham que é necessário que eles olhem, que os profissionais olhem para esses sinais para que possam, enfim, pedir ajuda e seguir esses protocolos mais recomendados? Então, a gente pode falar tanto de sinais físicos, né, quanto os mentais, assim, né? Porque eu brinco que a gente não tem uma nuvenzinha passando em cima da nossa cabeça, né? O pensamento, a emoção, ela interage com todo o nosso organismo. Então, a gente vai enxergar desde pessoas que têm adoecimentos recorrentes, né? É um sinal de alerta, dores de cabeça frequentes, dores de estômago, né? Adoecimentos no geral que a gente olha ali e que sempre vai ser um sinal de alerta para a investigação, até cansaços extremos, né? Eu chamo a atenção para isso, que não é aquele cansaço que chega ali na sexta-feira, que eu vou deitar e no outro dia eu vou estar disponível para caminhar, para fazer a minha programação. Não é um cansaço que não passa, né? Que dia após dia, mesmo eu tendo horas de sono, e a insônia também pode estar presente, né? Então, prejuízos que eu vou observar no contínuo, não é um dia, né? É normal que eu esteja numa fase, daqui a pouco, que eu tenho que entregar um projeto, e aí, por esse período, eu observo que eu estou mais tensa, estou com dores musculares, estou mais ansiosa, mas aquilo que eu observo no meu contínuo, né, que eu enxergo um antes e um depois, né, eu acho que é a intensidade e a frequência. Perfeito. Fernanda? A gente, né, acho que o que é levado em consultório não chega a ser levado, né, claro, na agência, sim, né? Embora tenha esse ambiente acolhedor. O que a gente percebe são três coisas, assim, 3 itens que são bem comuns. Um é a baixa produtividade. Tu vê aquele funcionário que ele era engajado e ele passa a ser bem desengajado, né? Então, ele no home office, ele some, né? Ele não era assim, né? Não era. Você, né? não era o padrão dele. Não, né? era o padrão. Passa a ser uma ele novidade. some, ele não quer participar, ele fecha a câmera na hora das reuniões, né? Isso são alguns indícios. A outra questão é uma comunicação um pouco passivo-agressiva, né? Tu percebe que né, sempre que pede alguma coisa, vem um e-mail atravessado, vem um jeito, né? Tipo assim, tem gente que responde com raiva, tristeza, né? É bem comum a isso. irritação, com né? certeza. Tá irritado, tá desmotivado, né? E, ao mesmo tempo, não consegue falar, porque, às vezes, também eu acredito que o profissional pensa, tá, mas o trabalho é esse, eu não tenho muito o que reclamar, né? E para muitas pessoas não há espaço nem para pensar nisso, né, Fernanda? Eu tenho que pagar minhas contas, né? Exatamente. Então, assim, O boleto chega. passa, não importa, entre aspas, o que eu estou sentindo. Eu tenho que fazer, mesmo que nessa baixa, né? E aí a gente tem dois lemas, assim, eu acho que a gente tenta falar para a equipe que é assim, quem não fala, atua, né? Então, se eu não falar, se eu não conversar com o meu gestor, eu vou atuar. Então, eu vou ser grosseiro, eu vou fazer um trabalho mal feito e isso vai aparecer. Então, é melhor que tu fale, né? E a outra coisa também que a gente costuma falar é assim, pega a tua incomodação e transforma num pedido. Lista o que está te incomodando, né? Dentro da empresa. E aí, esse exercício mental, tu consegue pensar, bom, tá, isso que tá me incomodando tem a ver com o trabalho. Isso não tem a ver com o trabalho, né? Eu preciso separar um pouco. O home office bagunça isso um pouco também na vida das pessoas, né? Eu não sei muito o que é do trabalho e o que não é, né? Mas, então, para te ajudar, pega a tua incomodação e transforma num pedido para a empresa. Talvez a empresa consiga te atender, talvez não. Se a empresa não conseguir te atender, como que a gente vai fazer?
né? Como é que a gente pode fazer, né? Normalmente o nosso interesse é que a pessoa fique na empresa, mas às vezes, pela saúde mental dela, ela tem que ter também maturidade para ver que talvez ela precise ir para outra empresa para o bem dela, né? Então, são esses os dois mecanismos que a gente tem que ajudar. Mas o mais importante é essa, entre aspas, cobrança que a gente tem que fazer das pessoas se tratarem. E de não buscar ajuda só quando elas estão muito mal, né? Então, assim, a gente passa o tempo todo dizendo, olha, existe esse serviço, fale com seu gestor, existe termômetro do humor, né? E se a pessoa começa a ser recorrente, às vezes, dor de estômago e dor de cabeça é batata, assim, mais infecções, né, no geral. Exatamente. Quando começa a ser recorrente, né, e aí recorrente também por não estou bem, porque às vezes rola eu não estou bem hoje, eu não consigo trabalhar. E isso é compreensível na bistrô, né? Tu não precisa de um atestado médico para justificar que naquele dia tu não estava bem. Agora, claro, se tu tem um afastamento mental de 3 dias, bom, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo para dizer. Sim. Porque senão todo mundo também, né? Os outros que... Tem gente que tem uma inteligência emocional melhor que outras, isso é meio inexplicável, né? Tem gente que é mais saudável, não tem muito como explicar, né? Porque é uma doença, não é porque tu quer. Tu não tá deprimido porque tu quer, né? Tu não tem ansiedade porque tu quer, né? Sim, quando vocês oferecem todo esse pacote, eu imagino que vocês veem muito menos esse adoecimento que eu enxergo muito na rotina do consultório, né? Tem um termo que a gente usa técnico que é o presenteísmo, né, que é justamente a partir da obrigação de estar presente no meu trabalho, eu não posso faltar, senão eu vou ter consequências, eu até vou, mas eu não estou presente, né, assim, não chega a ter uma falta, né, que aí fica algo mais evidente para a empresa demitir, mas eu vou e não estou ali, sabe? Mas é melhor a falta, e é isso que eu quero incentivar. Faltem. Digam, eu não estou conseguindo. Tem esse ambiente, assim, né? E das pessoas terem certeza que elas não vão ser demitidas por causa disso. Né? Agora, claro, se isso pode escalar para outras coisas, né? Mas é muito difícil que escale. Normalmente, assim, os casos que a gente teve de pessoas que se afastaram 15 dias, aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. Isso eu acho muito impressionante, assim, né? Os casos mais graves que a gente teve são pessoas que estão há anos com a gente, né? Então, eu vejo mais turnover em gente que... Aí eu acho que tem um pouquinho a ver com geração, com não saber ainda como é que é. Nunca trabalhou ao vivo e só trabalhou no home office. Daí são questões mundiais, que aí a gente vai entrar num... Né, poderia ter um programa só para isso, exatamente, né? Certamente. Exatamente. Gurias, o que vocês entendem como práticas ou políticas? Enfim, né? A Fernanda trouxe várias opções aqui do que a Bistrô já pratica, né? Mas como é que as empresas podem implementar boas práticas para evitar, né? Porque eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? A gente não trabalha na prevenção, né? A gente trabalha na correção. Então, o que as empresas podem fazer para que isso não aconteça? Eu vou começar do mundo ideal, né? Assim, vamos lá! Que as empresas possam investir nessa cultura, né? Que a Fernanda tão bem exemplifica ali da Bistrô, trabalhando os seus gestores. Né? Quando a gente tem gestores saudáveis e que tem esse olhar, né, para o indivíduo, né? Porque a gente está gerindo pessoas, não máquinas, né? Que vão ter oscilações e que são esperadas que hajam situações, ora da vida pessoal, hora do trabalho. Então, investir. Se eu tiver que escolher uma coisa só numa empresa, eu investiria na gestão, né? Para que essas pessoas instalem dentro delas essa cultura mesmo de olhar para o outro, né? E aí, individualmente, eu poder olhar para as minhas necessidades e implementar na minha rotina. Se a empresa oferece, né, um tratamento, ótimo, né? Para aquela empresa que não, se eu puder buscar isso por mim e se, né, não for possível, eu posso introduzir hábitos mais saudáveis, né? Cuidar do meu sono, da minha alimentação, de exercícios, eu não estou falando de maratonas, né? Mas assim, movimentar o corpo, fazer coisas que são agradáveis, né? Investir no lazer, enfim, práticas, né, que vão
colaborar com o bem-estar geral do indivíduo, assim, né? Então, olhando para duas esferas, né? O que a empresa pode fazer e o que a pessoa pode fazer se ela está num local que ela precisa estar, que ela até identifica que não é o mais saudável, mas que, né, falando de vida real, às vezes a gente não pode escolher, né? Então, Exato. o que eu posso fazer em função disso? Todo mundo sai ganhando nesse cenário, né, Fábio? Com certeza, E pra ti, Fernanda? A gente, em outras áreas também, né, existe também a possibilidade de consulta mensal com um nutricionista. A gente tem o... Eu quero trabalhar na Bistrô. Pra onde eu mando meu currículo, Fernanda? A gente tem também o Gympass, agora mudou o nome, que tem... Da academia, né? De academia também, porque a gente entende que isso é multidisciplinar, né? Mas eu vou te dizer que um marco na empresa, assim, foi quando, logo após a Covid, eu, como vice-presidente e fundadora da Bistrô, tive um problema de saúde mental muito grave. Eu fiz uso de benzodiazepínico e cloridato de zolpidem, são um hipnótico, um remédio para dormir. Benzodiazepínico é o Rivotril, né? Vocês podem falar a marca. Ansiedade. Para ansiedade. E eu fiz um uso muito abusivo, né? E eu não conseguia trabalhar. E eu e os meus sócios, a gente resolveu falar para toda a empresa. Fazer uma reunião geral, né, no momento que eu estava um pouco mais lúcida. Explicar o que tinha acontecido comigo e dizer que eu ia ficar 15 dias afastada da empresa. A partir daí, eu vi... Eu nunca recebi tanto e-mail de funcionário falando: meu Deus, que coisa boa trabalhar numa empresa que a dona fala com sinceridade que ela é um ser humano e que ela pode falar isso. Se ela pode, eu também posso. Né? Conecta a tua vulnerabilidade. Né? Exatamente. É claro que eu me expus, né? É claro que em algum momento a mulher é a louca, a que não consegue aguentar, né? Por sorte, o meu sócio tem uma saúde mental melhor do que a minha. Mas, por outro lado, né, a gente tem que trabalhar com a transparência, né? E eu não é do meu perfil esconder alguma coisa, né? Eu sou muito transparente nesse sentido. Então, eu fiz como qualquer funcionário tem que fazer, né? Esse afastamento de 15 dias. Depois eu voltei e, assim como todos os funcionários que se afastaram 15 dias, estão na empresa muito bem até hoje. Né? Nunca mais aconteceu? Não, de eu ter que me afastar, não. Agora, de ter problema de ansiedade, de sono. Sim. Minha vida. Tu traz um exemplo prático, desculpa, Perfeito. mas... Não, é isso né, aí, que como tu, enquanto gestora, consegue trazer isso, né? E claro que sempre que a gente se expõe, tudo pode vir, mas certamente veio muito acolhida e veio esse exemplo, né? Que bonito, assim, né? Isso me faz lembrar de uma situação que a gente teve, aliás, já faz algum tempo que a gente vem tendo em relação a mães na nossa equipe, né? Quando a maternidade chega durante, assim, a nossa equipe, a gente tem muitas meninas se tornando mães durante a sua passagem conosco. E eu vivi isso, né? Então, eu tive um filho nessa minha trajetória de coletiva. E a gente ouve muito, isso é muito interessante, né? Das pessoas, muitas mulheres virem dizer: poxa, só outra mãe entenderia essa minha situação. Um puerpério mais difícil, uma questão de saúde do filho, uma questão de ausência por conta da demanda dos filhos, também num formato 100% home office, enfim. Então, eu acho que essa, não só a vulnerabilidade, mas essa empatia, quando a gente tem não só o poder de se colocar no lugar do outro, mas de já ter vivido este lugar do outro, né? Acho que essa coisa que a Fernanda trouxe é muito importante, que é, poxa, eu tenho uma gestora, no caso de vocês, né? Que é muito perto de mim. Eu também posso... não é eu posso adoecer, mas assim, eu tenho esse direito, né? Tudo bem isso acontecer. Sim, eu posso falar disso. Posso falar disso e posso procurar essa ajuda que a empresa já dá, no caso da Bistrô, né? Gurias, pra gente finalizar, a gente tá falando aqui de saúde mental, a gente tá falando de ansiedade, depressão, burnout, toque, enfim, uma série de questões, de condições emocionais, né, que podem atrapalhar o trabalho. Vocês acham que esse assunto está mais recorrente? Então, porque a Fernanda trouxe, né? Bom, antes da INR a gente já estava olhando, a pandemia acentuou.
né? A Fábio com todos os seus casos de consultório. A gente está olhando mais para esse assunto? Eu acho que tem um ambiente mais favorável, assim, né? Mas ainda vejo muito preconceito, sabe? Quando as pessoas, em geral, demoram muitos anos, né, para buscar ajuda mesmo, justamente porque ainda tem aquela ideia que eu não posso, né? É loucura, então eu sou diferente, né? Quando a gente faz sugestões na rotina do consultório, né, indica um psiquiatra, por exemplo, com frequência eu tenho que psicoeducar o paciente em relação a isso, né? O que a gente tem de arsenal terapêutico farmacológico hoje, né? Então, eu acho que é um período melhor do que a gente já teve, né? Se a gente vai pensar na história da loucura, né? Que como que a gente vai enxergar isso? Muito melhor, né? A partir da década de 60, onde inicia o uso da fluoxetina, enfim. Mas ainda acho que tem preconceito, sabe? Acho que já estivemos piores, mas ainda temos um longo caminho. Muito longo ainda. E para ti, Fernanda? Eu vou falar da área de negócios, né? É um investimento alto para a empresa que não se tem retorno. Não se tem retorno imediato, né? A gente tem um turnover mais baixo, isso é um retorno, né? Mas nenhum cliente escolhe a Bistrô por ela ter esse cuidado com os funcionários, né? Então, enquanto o mundo não escolhe... E aí eu falo de ESG, né? De uma empresa ligada com as questões do mundo, né? E aí o ESG, isso entra na questão social, né? Enquanto as empresas, né, e o mercado não vê valor em empresas que valorizem as pessoas, e principalmente empresas de serviço, né, vai ficar difícil as empresas pequenas como a nossa, a gente tem mais de 60 pessoas, mas é considerada uma empresa pequena, continuar investindo, né? Então, não adianta, né? Chega uma hora que, bom, se o mundo não dá valor para isso, né? Isso tem que ser rentabilizado de alguma forma. Então, eu estou falando em questão de negócio, né? Não faço isso para ter um retorno financeiro, mas uma vez que isso não me traga retorno financeiro, fica inviável para uma empresa que precisa gerar lucro. Então, se o mundo não der mais atenção para o ESG, né? E aí a gente fala de saúde mental dentro do social, não vou ver muito futuro para as empresas investirem nisso. Infelizmente. Mas se o ESG já está aí, já estão olhando para isso também, acho que eu gosto de ter um olhar otimista de que houve um tempo em que a gente, como tu dissesse, né, Fernanda, anos 90, pizza, meia-noite, sábado, domingo, era bonito trabalhar dessa forma. Acho que hoje a gente consegue não demonizar, mas também não glamorizar esse excesso de trabalho. Sim. Meninas, muitíssimo obrigada, adorei o nosso papo. Tenho certeza que a gente poderia falar muito aqui, renderia muito mais. E esse assunto de saúde mental é muito caro para nós, né? É muito caro para a sociedade. Deveria ser mais caro? Deveria, mas acho que já conseguimos, já tivemos algumas conquistas, já subimos um degrauzinho. Então, muito obrigada pelos compartilhamentos e por todo o nosso papo de hoje. Agora, como diz a produção, tiro a minha fantasia de jornalista, boto a minha fantasia de youtuber para dizer, não esquece, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal primeiro e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Muito obrigada pela sua audiência. Aqui no Fala Mercado sempre tem este conteúdo novo. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.